Quero falar a destruição da família, etc, etc. Destruição de quais famílias? Você acha que os Rockefeller estão destruindo a família dele? Tá cheio de Rockefeller querendo mudar de sexo? Não, isso não tem na família do Rockefeller, não tem na família do Zuckerberg, isso só tem na família dos idiotas. Então não é a destruição da família. Ao contrário, é a consolidação do poder de algumas famílias. Quais delas? As de todos os caras que estão lá no Clube Bilderberg. Cada um tem uma família, é a família patriarcal. E essas famílias patriarcais estão mandando no mundo. Enquanto os idiotas embaixo falam, não, nós temos que nos libertar da família patriarcal. Eu digo, bom, você se liberta da sua família patriarcal, você cai sob o comando da família patriarcal dos outros. Família patriarcal e poder são quase sinônimos. Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Sociedade Hoje. E aí, amigos, gostaram da introdução com mais uma das belas análises muito bem observadas pelo professor Olavo de Carvalho com relação à atual conjuntura familiar e social do Ocidente? E se você assistiu o fabuloso seriado exibido pela HBO chamado Game of Thrones, você não pode perder este vídeo, porque nesse vídeo iremos analisar a grande diferença da conjuntura familiar e social da Idade Média, que foi muito bem exibida na série, com a atual conjuntura familiar e social do Ocidente em pleno século XXI. Então, sem mais delongas, chama a vinheta, my friend! Game of Thrones é uma série de televisão norte-americana criada por David Benioff e D.B. Weiss, baseada na série de livros A Song of Ice and Fire, de George R.R. Martin, eleita como a melhor série de TV do século XXI em 2020, numa votação popular feita pela revista Digital Spy. Game of Thrones foi transmitida originalmente pelo canal HBO em 17 de abril de 2011 e foi até 19 de maio de 2019. A série conta no total de 8 temporadas, com mais de 60 episódios. Game of Thrones cobre o enredo dos primeiros 5 livros de Martin, com certas modificações e a adição de material não publicado com base na descrição do autor de eventos futuros em seu universo literário. É uma das séries mais caras da história da televisão, cujas filmagens envolveram até 4 unidades paralelas de filmagem, e a produção de efeitos visuais exigiu a participação simultânea de até 14 estúdios em diferentes países. A série foi filmada no Canadá, na Croácia, na Islândia, em Malta, em Marrocos, na Espanha, na Irlanda do Norte, na Escócia e nos Estados Unidos. Situada nos continentes fictícios de Westeros e Essos, a série centra-se no Trono de Ferro dos 7 Reinos e segue um enredo de alianças e conflitos entre as famílias nobres dinásticas para reivindicar o Trono de Ferro. E é a partir daqui, nobres ouvintes, que se dará o nosso ponto de partida para analisarmos e compararmos os diferentes modelos de estrutura familiar entre a ficção, que remonta do século XIX para trás, com o atual modelo estrutural familiar vigente atualmente no Ocidente, bem como comparar o poder que residia em cada família da ficção, que remonta ao ápice da história da humanidade ocidental na Idade Média, com a absoluta falta de poder pela completa desestruturação e completa dissolução do conceito de famílias patriarcais tradicionalistas do presente momento, do presente século. Analisaremos também a enorme proporção de poder político, bélico e econômico oriundos do reduto familiar daquela época, bem como sua propagação e direcionamento rumo à tomada de poder, simbolizado pelo Trono de Ferro, que era o símbolo maior do governo total dos 7 reinos. Então, pessoal, aqui agora eu vou começar a fazer as ponderações e as análises comparando a estrutura, conjuntura social e familiar da época da série, como já dito antes, remonta do século XIX para trás, com o atual momento em que vivemos, né? Como está a conjuntura familiar atual e como é a questão do poder das famílias atual e a conjuntura social. Mas eu vou abrir um parênteses só para deixar claro que os donos do mundo, os senhores do mundo, eles estão visando o jogo, né? Um jogo onde você
modifica a sociedade para você obter poder. É isso que eles fazem. Eles modificam os paradigmas sociais para evitar de perderem o jogo. E qual é o objetivo do jogo? A tomada do poder sobre todas as nações, para depois transformar todas essas nações numa única nação, com um único governo central, certo? Com uma única religião, com uma única língua, enfim, né? Mas para que eles consigam tomar esse jogo, pelo primeiro eles precisam tomar o poder no maior número de nações que eles conseguirem. E qual é ou quais são os principais empecilhos para a tomada total e absoluta do controle desses países? A família. É por isso que eles destroem a família. E como que eles destroem a família? Destruindo o cristianismo, destruindo a cultura, certo? Evitando que os indivíduos daquela nação se fortifiquem em sabedoria, em conhecimento, em riqueza, em bravura, em coragem, em técnicas de combate, né? Tanto é que a sociedade brasileira já é uma sociedade completamente desarmada. Poucos cidadãos brasileiros conseguem permanecer de pé durante muito tempo no combate, né? Enfim, isso é só um disclaimer para a gente entender qual é o objetivo do jogo. Então, claro, esses pontos sendo colocados de forma clara aqui no contexto da análise, daremos início. Na série de TV, haviam pelo menos 10 famílias que representavam casas. Cada uma dessas casas era comandada por um lorde que as defendia. Esse lorde comandava a sua casa em batalhas, negócios, assuntos políticos ou assuntos de quaisquer naturezas. Os lordes de tais casas possuíam terras, servos nascidos em casa, arsenal militar, soldados e oficiais de batalha sob seu comando, e estavam sempre apostos e dispostos a darem a vida pela casa a qual defendiam. Tal vínculo era criado através de juramento de lealdade vitalício sob pena de morte, caso o oficial o quebrasse. A palavra e a honra de um homem valiam mais que qualquer ouro e prata naquela sociedade. Todo lorde possuía uma espada de combate que era transmitida de geração em geração, mas apenas os filhos que ocupariam a posição de lorde a posteriori seriam dignos de possuí-la, como herança de seu pai. Essa espada, por sua vez, muito disputada e exigia de seu pretendente muita bravura, coragem e talento em todas as áreas de governança. Desde a primeira onda feminista, agora é a que a gente vai fazer análise com o tempo de hoje, né? A gente vai pegar esses detalhes aqui citados agora e vamos analisar como é que está hoje. Desde a primeira onda feminista até hoje, o conceito de formação de famílias tradicionalistas de ordem patriarcal vem sofrendo alterações, transformações irreversíveis através das leis, de elementos culturais que outrora não existiam e possivelmente talvez até não existiriam se não fosse financiamento de organizações internacionais e movimentos políticos de esquerda, na intenção clara e nítida, porém imperceptível à maioria das mentes do nosso país, gerar modificações estruturais na conjuntura, no contexto do patriarcado no nosso país. No intuito claro e nítido de torná-lo praticamente impossível, quer seja por leis, quer seja por elementos introjetados na cultura, quer seja por elementos introjetados para modificações no comportamento das pessoas da nossa sociedade, com incentivos mais voltados para a área da degeneração social e cultural e sexual, através de elementos que são incutidos na cultura como novo normal. E com isso, a forma tradicional patriarcal do nosso país tem sido cada vez mais atacada em centros universitários, em centros de mídias, em palestras, em até mesmo podcasts, em que estão tentando se eliminar da nossa cultura os aspectos tradicionalistas que, por si só, já são um enorme pilar de conservação dos princípios, da ética e dos bons modos da sociedade. O processo de dissolução do conceito familiar de cunho patriarcal é um alvo constante do movimento feminista e de seus idealizadores e dos militantes da causa comunista, e até aqui tem sido muito bem sucedido.
O intuito de absorver todo o poder familiar, que inclui valores morais e éticos, posses e heranças, pelo poder estatal, na intenção de colocar todos os indivíduos de uma sociedade sem nenhum tipo de propriedade ou elementos de ordem individual que os caracterize como ser de valor, pela ótica do Estado, o indivíduo apenas servirá para financiar o próprio Estado através de impostos, vivendo sob um jugo de repressão absoluta. Ou seja, desde a criação do movimento feminista, passou pela questão do sufrágio universal, depois pela questão da liberação sexual, já começou o processo degenerativo da sociedade através do movimento feminista entrando na questão política, degenerando a sociedade e desfacilando o conceito do núcleo familiar de cunho estrutural patriarcal. Para quê? Para evitar que as famílias do presente século se fortifiquem, porque assim como na série Game of Thrones, a exemplo desta série, as famílias se fortificavam, faziam alianças e tentavam tomar o poder do Trono de Ferro. Ou seja, vamos colocar aqui no Brasil, por exemplo, o Trono de Ferro sendo o Planalto Central. Não é mais pela força, é pelo voto, mas quem são as pessoas que são os candidatos a receberem o voto? São as pessoas indicadas por eles, pelos donos do mundo, tá? E qual seria uma maneira a alternativa de se tomar o poder? Um golpe de Estado, né? Não estou incitando golpe de Estado, mas eu estou relatando que é uma maneira alternativa, como é o exemplo da Venezuela. E como se toma um Estado de maneira mais eficaz? Fortificando as famílias, porque as famílias são reduto de poder. Eles não querem mais famílias no estilo tradicionalista, patriarcal, com acúmulo de capital, com pessoas nascendo dentro da sua casa, trabalhando para você, com acúmulo de terras, acúmulo de finanças, acúmulo de material bélico, tanto é que o cidadão não pode nem estar armado mais, é um monte de regrinha, um monte de burocracia. Então eles estão eliminando a família, o núcleo familiar da concorrência pelo poder político e econômico do país, né? Que no caso o Brasil. Outro aspecto, os homens recém-formados, filhos de lords, dedicavam-se a conhecer tudo sobre os negócios, armamentos e condições gerais e se mantinham completamente atualizados de sua atual situação no seio familiar, né? E também era objetivo que ele se tornasse culto, valente, um bom guerreiro, a fim de liderar e representar sua casa quando seu pai viesse a faltar. Hoje em dia a gente vê aí que essa agenda gaysista, de um modo geral, ela prega para a sociedade que o homem agora não precisa ser homem por causa de quê, né? A gente já pode entender. Porque eles estão destruindo ponto a ponto os conceitos que vão gerar o núcleo patriarcal familiar, que vai gerar guerreiros, que vai gerar pessoas aptas ao combate, se necessário for, ou combate intelectual, ou combate econômico. Eles vão minando, né, na área da questão do combate físico, transformando, através dos conceitos gaysistas, toda a população em gays, tá? Agora, se a pessoa quiser ser o que ela quiser ser, é o problema dela, mas no momento que você está vendendo isso para a população de forma massiva, em escala industrial, aí é que mora o perigo, não é verdade? Porque eles querem cortar a concorrência, né? Então, assim, a agenda gaysista e seus conceitos, bem como outros elementos culturais e filosóficos que incidem diretamente no comportamento e personalidade do jovem no presente século, visam justamente torná-lo uma pessoa sem caráter, coragem, valentia, e completamente desarmado e totalmente incapaz, né? Esses jovens totalmente incapazes de defenderem sua casa, família ou a si mesmos, tornando-se em presas dóceis e fáceis na mão do Estado. Ou seja, do momento que a maioria dos homens de uma sociedade se torna afeminada, acabou. O Estado manda e desmanda e os caras não vão querer criar coragem para competir contra o Estado. Primeiro, que não vão querer enfrentar as Forças Armadas, né? Compostos de homens viris e heterossexuais e que mantêm uma virilidade acima da média. Certo? Segundo, eles não vão lutar contra o poder constituído pelo Estado, porque o Estado está dando a eles a falsa sensação de liberdade sexual, né? Então a gente já entende que é tudo um jogo é tudo entrelaçado, né? Outro aspecto aqui agora, as mulheres que se casavam com lords eram chamadas de miladies, tratadas com muita honra, muita admiração e total respeito por todos os habitantes da região comandada pelo lord. E então, assim, gente, esse era um aspecto que tinha naquela época.
as mulheres dos lords, as mulheres dos lords, as mulheres de família eram completamente respeitadas, tratadas com total veneração, com proteção, com provisão, com tudo, mas eram mulheres que tinham determinadas características que agora é a mesma a gente vai abordar. Então vamos ver como que está a mulher hoje em dia. Desde o final do século XIX até hoje, as mulheres da sociedade ocidental se comportam de modo absolutamente diferente do modelo apresentado na série. Em sua maioria são mães solteiras desprovidas de bom senso e de bons modos e outros atributos que visam a honra do indivíduo. Em vez disso, preferem a libertinagem sexual, sentem-se orgulhosas em terem tido vários parceiros e nenhum compromisso real de transmissão de valores morais e éticos para os seus descendentes. Antes, ao gerarem 3 ou 4 filhos, recorrem ao Estado para exigirem pensão aos genitores sob pena de reclusão, também para pedirem abonos assistenciais, verbas oriundas de todos os indivíduos da sociedade, que são obrigados a pagar impostos para ajudarem a sustentar filhos de outros. Reparem que elas querem ser tratadas nos tempos atuais, como as ladies de antigamente da série, mas não querem se comportar de igual modo. As filhas dos lords deveriam se apresentar puras para o marido, por isso assim se mantinham até a lua de mel. Qualquer postura diferente dessa era considerada uma enorme desonra para a casa em questão e geralmente terminava em morte ou perca do direito à herança. Então a gente vê que o comportamento feminino hoje está completamente degenerado, graças à agenda feminista e graças àquelas que a aderiram, né? Então os bailes funk de hoje em dia, a gente já mostra muito bem como é que se dá o comportamento feminino, completamente diferente das damas, das miladies daquela época, tanto na série quanto naquela época na vida real, certo? Então, sim, esse eu gosto de enfatizar. Elas querem ser tratadas como damas, como miladies, mas não se comportam como tal. Então, é praticamente impossível elas serem vistas como ladies se elas não se comportam como tal. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo no geral, no povão, né? Então vamos lá, o papel do homem aqui, ó. Era dever do marido proteger, prover e até mesmo morrer pela sua esposa, e somente os filhos dos lords possuíam direitos à herança. Filhos fora do contexto do matrimônio geralmente não possuíam direito nenhum à herança, né? Era o conceito de bastardo. Os homens, hoje em dia, sejam eles de quaisquer origens ou idades, se comportam do mesmo modo de antigamente, venerando, honrando a mulher, pelo menos no senso comum e até mesmo no momento da conquista, se mostrando sempre solidários e prontos a prover, proteger e até mesmo se sacrificarem por elas, sem nem sequer se darem conta. É claro que nenhuma ou quase nenhuma delas os enxergará como um homem de valor por tal conduta e nem mesmo minimamente os recompensará de alguma forma. Antes terão o seguinte pensamento consigo: não fazem mais do que a obrigação. Que é o seguinte, galera, igual como acabei de falar, no povão, no modo geral, as mulheres que estão mais degeneradas, mais depravadas da sociedade, elas querem ser tratadas com todo o respeito do mundo, mas elas mesmas não se dão respeito. É aquele exemplo que existe um monte delas lá no OnlyFans, mas elas falam que não quer ser objetificadas, sendo que elas mesmas se objetificam, né? Aí quando a pessoa vai lá e trata ela da maneira como ela se expõe, ela fala com a pessoa que está errada, quer dizer, nunca assume a bronca, nunca assume a culpa. Entendeu? E essa é uma grande verdade. Se a pessoa desrespeitou, tá errado de desrespeitar. Agora, ela ficar sempre acusando que sempre é o outro que está desrespeitando e ela nunca olhar para si mesma e ver que ela também está errando, e esse é que é o problema, entendeu? É a transferência de culpa. Então vamos lá, novo tópico aqui, ó. Era dever da esposa dar à luz a muitos filhos, especialmente meninos, a fim de que esses viessem a substituir o pai na liderança do nome da casa e de tudo o que isto significava. Também era dever da mulher, da milady, da mulher do lorde, ser recatada, culta, letrada, educada, subserviente ao marido, dedicada ao lar, dedicada ao lar, no cuidado e educação dos filhos, bem como na transmissão de modos e costumes aos mesmos, né? Atualmente tem sido uma proposta estatal inibir a concepção através de vários medicamentos e dispositivos no intuito de se reduzir a população mundial e, consequentemente, evitar o surgimento de novas famílias, para que essas famílias não concorram com o Estado na acumulação de poder, como eu já disse antes. E esse é o objetivo do jogo: gerar um vencedor naquela nação. Eles não querem que sejam as famílias, eles não querem que o indivíduo tenha poder além do poder de se reproduzir, certo? Porque os poderes na mão do indivíduo concorrem contra o Estado, no acúmulo de poder daquela sociedade, certo?
E eles, como eles estão à frente da maioria dos estados aqui na América Latina, eles vão fazer de tudo quanto é lei, cultura, tudo para poder colocar o indivíduo sempre abaixo, sempre dependente do Estado. Então vamos lá, todas as famílias da série se mantinham nesse tipo de modelo familiar e cultural há várias gerações, sem deles se desviarem jamais. E o mais interessante disso tudo é que na série todas as principais casas e famílias que conservavam esse modo de viver possuíam grandes condições, fossem em incursões solo, ou seja, somente daquela família, ou em associação com outras casas, a removerem o governante atual e tomarem o poder. É o que de fato ocorreu na série, porque logo no início da série, a casa Baratheon, em associação com a casa Stark, tomaram o controle do Trono de Ferro, né? Aí depois, por meio de um casamento arranjado entre Robert Baratheon e Cersei Lannister, que houve a transmissão do Trono de Ferro de geração em geração, onde entrou Joffrey e depois foram, né, eles foram morrendo, os filhos da Cersei foram morrendo e foram entrando outros, certo? Mas esse é o jogo. Tanto é que na série mesmo mostra a maneira de você tomar o poder, é a sua família ter a força, ter todos esses aspectos de força bélica, cultural, armamentista, militar e gente, né, ser povoada de guerreiros dotados de sabedoria em combate e de todos os outros atributos que elevam o espírito de um guerreiro e também a formação de um indivíduo de bem, do indivíduo bem postado, né? Todos esses fatores associados ao reduto de poder familiar são uma grave ameaça ao poder estatal. Então, digo e repito, é por isso que o Estado não quer, né, as leis e os aspectos culturais vigentes no presente século são todos para destruírem a família, destruir os pilares da conservação da cultura ocidental. Estão querendo destruir o cristianismo, a família e depois o indivíduo, deixando tudo absorvido pelo poder político, pelo poder do Estado. É como se o Estado fosse um rei imaginário, né? Uma projeção de um rei que na verdade ele é governado ali pelo estadista, o presidente e os seus ministros, né? Então é assim. Então eles tiraram toda aquela questão de tomada do poder pela guerra, da união das famílias para tomar o poder de determinado país pela guerra, pela força, pelo golpe de Estado, pelas diretas, pelo voto na urna. Mas no momento que os mesmos candidatos são indicados pelos mesmos líderes mundiais, sempre vai ter um representante deles ali para fazer a vontade deles. Entendeu? Essa é a questão. Eu acho que deu para entender aí qual que é a diferença do conceito. Então, se a gente for reparar como eram as famílias na época ali da idade do século XIX para trás, ali 17, 18, 17, 16, século XV, e a gente vê hoje, está completamente mais difícil os habitantes de uma determinada nação, vamos colocar o Brasil como exemplo, ficarem à frente do poder governamental no país. Para quem não sabe, quem manda aqui no país não são os presidentes, não são os ministros, é a lojinha, os ministros ali, presidentes, as pessoas do alto escalão e da cúpula do poder são empregados de uma loja, pertencem a uma lojinha e por suas vezes são empregados que estão subordinados a atender o interesse maior das 13 famílias citadas ali logo na introdução do vídeo, que fazem reuniões constantemente no Hotel Bilderberg. Né? São 13 famílias que detêm o poder completo da economia. Então eles estão destruindo todos os outros elementos de conservação e estruturação social para deixar apenas a economia como parâmetro regulador da sociedade. Por quê? Porque a economia já é deles. Eles são donos da economia e eles não são donos do resto, que é o que eles estão tentando destruir. Então eu espero que tenha ficado bem claro aí essa grande discrepância das famílias tradicionalistas patriarcais do século XIX para trás, com um modelo completamente destruído, degenerado, desfragmentado da família atual do presente século aqui no Ocidente. É uma coisa que eu acho que não tem mais volta e tenho quase certeza que não tem como mais você reerguer os pilares da nossa sociedade, porque é um investimento astronômico que eles estão fazendo, injetando dinheiro. Então, quando você vê um esquerdoloide aí pregando que tem que acabar com a igreja, tem que acabar com a família, ele está recebendo dinheiro. Ou ele está recebendo dinheiro ou ele é burro, porque tem alguns que recebem dinheiro para fazer isso.
Aí é onde você percebe que a própria família da pessoa é uma família estruturada, uma família patriarcal. Muitas das vezes o casamento daquela família é arranjado, mas ele está pregando para você não ter família, ele está pregando para você não constituir família. E eles estão dificultando cada vez mais a constituição familiar, do momento que eles estão incitando a degeneração sexual, ao mesmo tempo que estão asseverando cada vez mais as leis contra os homens, flexibilizando cada vez mais o divórcio, entendeu? E todos esses fatores cooperam para quê? Para a dissolução familiar, a separação entre o casal, que é o núcleo da formação de família, é a união de um casal, para a procriação de sua prole. Do momento que está mais fácil separar do que se casar, e é mais benéfico para uma parte da sociedade se separar, então está mais fácil dissolver a família do que construir a família, entendeu? Então é um processo que já não tem mais volta, essas leis não vão retroceder, o comportamento feminino não vai retroceder, as mulheres não vão voltar a se comportar como na época vitoriana, no século XVIII, século XVII, século XIX, não vão voltar a se comportar daquela maneira honrosa, daquela maneira respeitosa a mais. Vão ter muitas pessoas que vão se comportar de maneira mais recatada, vão, por uma questão de fé, de cristianismo, de religiosidade, mas eu estou falando de um apanhado geral. Se você olhar a população como um todo, você vai ver ali que 80% a 90% delas já estão degeneradas e não vão mais voltar a se comportar como era antes. Então esse é o grande risco de você mudar os paradigmas de uma sociedade, porque quando o ser humano se acostuma a viver num determinado modo, para ele retroceder naquele modo que ele vivia antes, é muito difícil. Ainda mais quando é estimulado por uma concessão de liberdade, porque as mulheres não tinham essa liberdade sexual que tem hoje em dia. Isso degenerou a família, degenerou a sociedade, certo? Mas isso foi sempre ali uma questão política, de introdução das ideias feministas ali dentro, inclutindo e abrindo a sociedade, inclutindo essas ideias e abrindo a sociedade. Aí eles vão dissipando cada vez mais o conceito familiar, entende? Então esse é o processo. Eu acredito firmemente que não tem mais volta, isso aqui vai virar pó, a nossa sociedade vai virar pó, e ao passo que a nossa sociedade for virando pó, eles vão fazendo outras modificações, né? E é isso aí, pessoal. Então, esse é a análise que eu fiz a respeito aí da grande diferença dos dois modelos sociais, dos dois modelos de reduto familiar, né? E é por isso também que a esquerda sempre está lutando contra a questão da família. Eles sempre estão dizendo que a sociedade patriarcal, que a estrutura patriarcal do reduto familiar é um perigo, que é opressor. É sempre assim, se valendo de vitimismo, se valendo do shame, né? Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário se você gostaria aí de eu comentar alguma outra série, algum filme, certo, que você gostou, que tem alguma coisa a ver com as relações sociais que nós temos hoje em dia, porque esse canal é um canal voltado para fazer análises sociais, para entender como é a conjuntura social, que às vezes, assim como no efeito borboleta, um micro fator que você muda aqui, lá na frente desencadeia todo um processo, né? Todo um processo que é desencadeado lá na frente é porque um microfator que passou desapercebido aqui foi modificado, a gente não viu. Então, por isso é bom estar atento às leis, ao que está sendo aprovado lá no Congresso, ao que não está sendo aprovado, para onde que esse movimento dessa New Left está arrumando, para a gente poder tentar combater e tentar, pelo menos, segurar o que der, né? Mas, na minha opinião, amigo, já era, infelizmente, tá? Já chegou num ponto que não tem nenhum interesse internacional que tenha muitos fundos para investir no sentido contrário, entendeu? Do que está sendo feito. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por se manter no vídeo. Até mais e tchau, tchau.